Olá, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa semana 8 de inglês, a última semana. Puxa vida, vamos todos morrer de saudades das aulas de inglês da professora Cíntia. Hoje a gente vai falar sobre voz passiva em inglês, então fiquem aí atentos. Estudem no livro, tem 2 capítulos do nosso livro, então a gente vai começar com os slides. Passive voice, professora Cíntia. A voz passiva, assim como em português, é utilizada quando a gente quer enfatizar a ação ou o resultado da ação. Ou seja, pressupõe-se que quando a gente usa a voz ativa, a gente está enfatizando quem realiza a ação. E quando a gente usa a voz passiva, quem realiza a ação tem menos importância, é mais importante a própria ação ou o resultado da ação. Então, olha lá, como que a gente faz a voz passiva em inglês? A gente vai usar o verbo to be como verbo auxiliar, mais o verbo principal no past participle, no particípio passado, que é o verbo com a terminação ed, ou, se o verbo for irregular, a terceira coluninha da nossa tabela de verbos irregulares, né? Professora, mas você colocou lá, auxiliar verbo to be. É o verbo to be em que tempo verbal? Aí é que tá. O verbo to be vem no tempo que a frase estiver. Então, por exemplo, se você tiver uma frase na voz ativa que está no simple present, então o verbo to be na voz passiva vai vir no simple present e aí o verbo principal sempre no particípio passado, forma fixa. Beleza, meu povo? Então, o tempo verbal do verbo to be vai mudar conforme o tempo verbal que você quiser dar para a sua frase. Porque o verbo principal não vai carregar esse tempo verbal, ele vai vir sempre no particípio passado. Exemplo: all trees were chopped down. Todas as árvores foram cortadas. Were é o verbo to be no simple past. Chopped é o verbo principal no particípio passado. Ele é regular, então está com a terminação ed. Alguém cortou as árvores. Então, aqui eu tenho a voz passiva. As árvores foram cortadas. Thousands of rainforest species are being extinguished. Milhares de espécies da floresta estão sendo extintas. Are being é o verbo to be em que tempo verbal? No present continuous. Olha lá. Present continuous. Verbo to be no simple present, mais outro verbo com terminação ing. Não é o present continuous? Então, usei o present continuous mais o verbo principal no particípio passado. Ele é um verbo regular, então ele está com a terminação ed. Onde que vem o agente da ação aí? Quem realizou a ação? Eu posso não colocar agente nenhum, ó, como nesses exemplos, não tem agente nenhum, tá vendo? Ou eu posso colocar como agente da passiva. Então, olha esses exemplos com agente da passiva. Climate change is driven by deforestation. A mudança climática é dirigida, é causada pelo desflorestamento. O desflorestamento causa a mudança climática. Isso seria na voz ativa. Quero passar para a voz passiva. A mudança climática é causada pelo desflorestamento. Beleza? Então, by deforestation é o agente da passiva. É quem causou essa ação. Outro exemplo. 1/3 of the world's land surface is being threatened by desertification. Olha lá, 1/3 da superfície terrestre do mundo está sendo atingido pela desertificação. Então, by desertification, pela desertificação, é o agente da passiva. Porque se eu fosse passar para a voz ativa, esse seria o sujeito da frase. A desertificação está atingindo 1/3
da superfície terrestre do mundo. Seria a voz ativa. Beleza? Então, na voz passiva, eu tenho is driven, aqui no primeiro exemplo. Olha lá, verbo to be no simple present, mais particípio passado do verbo principal, que é um verbo irregular. Portanto, está de acordo com a terceira coluna da tabelinha de verbos. Drive, drove, driven. Tudo bem? E o verbo to be no simple present, que é o tempo da frase. É causada. Então, olha lá, aqui. Is being threatened. Olha lá, is being present continuous, mais o verbo principal com a terminação ed. Sem agente da passiva. Então, também tem exemplos sem agente da passiva, quando eu não sei o sujeito da ação, ou quando eu não quero dizer, não me importa dizer, ou simplesmente quando eu quero deixar a ênfase na ação, porque subentende-se o sujeito. Exemplos. Tropical rainforests are destroyed each year. Então, florestas tropicais são destruídas a cada ano. Quem destrói? Subentende-se que é a ação humana, né? Subentende-se que é o ser humano. Não quero dizer, ou não importa dizer. Are destroyed tem o verbo to be no simple present, mais o verbo principal com terminação ed, olha lá, no past participle. Outro exemplo, the planet is being degraded. O planeta está sendo degradado. Então, eu tenho aqui o present continuous, olha lá, o verbo to be no simple present, mais o verbo to be com terminação ing, já que eu tenho aqui o verbo to be como auxiliar e o verbo principal no particípio passado. Beleza? Então, essa frase está no present continuous da voz passiva. Não importa quem está degradando o mundo, ou está implícito que é o homem, né? O planeta está sendo degradado, sem agente da passiva. Vamos ver agora voz ativa versus voz passiva. Então, na voz passiva, o verbo auxiliar be é usado no mesmo tempo verbal que o verbo principal da voz ativa. Então, vamos ver exemplos disso, né? Simple present. Olha lá, voz ativa. They destroy the rainforest. Eles destroem as florestas. Na voz passiva, the rainforests are destroyed. Então, se destroy está no simple present, o verbo to be aqui, are, está no simple present. Mas o verbo principal, que é destroy, tá vendo? Só que aqui ele vem no particípio passado, past participle. Terminação ed ou terceira coluninha, né? Da tabelinha de verbos irregulares. Simple past. They destroyed the rainforest. Eles destruíram as florestas. Aqui eu vou dizer, as florestas foram destruídas. The rainforests were destroyed. Então, coloquei o verbo principal no simple past, aí preciso colocar o verbo to be no simple past, were. Present continuous. They are destroying the rainforest. Olha lá, are destroying. Verbo to be, mais verbo principal com ing. O que vai acontecer na voz passiva? The rainforests are being destroyed. Então, ó, verbo to be, are, being, present continuous, mais destroyed, verbo principal com terminação ed. Past continuous. They were destroying the rainforest. Eles estavam destruindo as florestas. Então, o que vai acontecer na voz passiva? Vou colocar were being destroyed. As florestas estavam sendo destruídas. Beleza? Então, past continuous aqui no verbo to be da voz passiva. Present perfect. Olha lá, voz ativa. They have destroyed the rainforest. Então, olha lá, o present perfect, eu tenho have ou has, mais o verbo principal no particípio passado. Então, o que vai acontecer na voz passiva? Have been destroyed. Então, olha lá, o verbo to be
vem no present perfect, ou seja, has been. Have mais past participle do verbo to be, mais destroyed, que é o verbo principal, no particípio passado. Então, eu vou ter dois verbos no particípio passado, tá vendo? Been destroyed. Tudo bem? Mesma coisa no past perfect. Só que o verbo had vem no passado. They had destroyed the rainforest. Então, na voz passiva, vai ficar the rainforest had been destroyed. Então, olha lá, coloquei o had been, que é o verbo to be, no past perfect, mais o verbo principal do particípio passado, destroyed. Future with will, futuro com will. They will destroy the rainforest. Eles destruirão as florestas. Então, como que vai ficar na voz passiva? The rainforest will be destroyed. Então, vou colocar o verbo to be da voz passiva no futuro com will. Vai ficar will be, mais o verbo principal no particípio passado. Future with going to. They are going to destroy the rainforest. Eles destruirão as florestas. Então, como que vai ficar aqui? Agora eu vou colocar o verbo to be, da voz passiva, no futuro com going to, ou seja, are going to be. Por último, vou mostrar a voz ativa e voz passiva com os verbos modais. Olha lá o exemplo. They can destroy the rainforest. Então, verbo modal, eu coloco o verbo modal mais o infinitivo sem to do verbo principal, can destroy, tá vendo? Então, na voz passiva, vai ficar como? Can be, porque agora eu tenho o verbo modal com o verbo to be, ó, can be destroyed. Coloquei aqui o exemplo com can, mas vale para qualquer verbo modal. Tudo bem? O verbo modal mais be, mais o particípio passado do verbo principal. Vocês podem consultar esses 3 slides aqui, dessa tabelinha, quando vocês forem fazer os exercícios, dependendo do tempo verbal que vocês precisarem fazer a voz passiva. Beleza? Então, vou colocar aqui alguns exercícios semelhantes aos que vocês vão ter para fazer lá no Moodle. Complete com a voz passiva no simple past, usando o verbo entre parênteses. Então, vejam que no enunciado eu estou colocando qual o tempo verbal que eu quero. Então, se eu vou colocar na voz passiva do simple past, o que vai acontecer com o verbo to be? O verbo to be vem no simple past. Qual que é o simple past do verbo to be? Was ou were? Com the earth, a terra. Eu vou usar was ou were? Terceira pessoa do singular, a terra, ela, it. Então, eu vou usar was. Então, was mais o verbo principal no past participle, que é um verbo regular, cover. Então, vai ficar com a terminação ed. Was covered. A terra estava coberta por aproximadamente 14,8 bilhões de acres de floresta 8.000 anos atrás. Outro exercício. Complete com a voz passiva no present perfect, usando o verbo entre parênteses. Então, agora, se o tempo da frase é present perfect, o que vai acontecer? Eu vou colocar o verbo to be dessa minha voz passiva no present perfect. Então, vai ficar, eu preciso usar have ou has, mais o verbo to be no past participle. Então, com tropical forest, eu vou usar have ou has. Tropical forest, florestas tropicais, está no plural. Então, eu tenho they. Com they, eu uso have. Então, have mais o verbo to be no past participle, have been. Have been. Agora eu vou usar o verbo principal da frase no past participle. Put. Esse verbo é irregular. Então, olhando lá na tabelinha, terceira coluna, eu vou ter put, put, put. É igual, né? Então, vai ficar have been put at a great risk by human intervention. As florestas tropicais foram colocadas em grande risco pela intervenção humana. Meu povo, é isso. Então, essa daí é a referência do nosso livro, que foi de onde eu tirei esses exemplos.
É isso, por favor, perguntem as dúvidas. Desejo tudo de bom para vocês nesse mundo. Ainda volto para a nossa semana 8 de língua portuguesa, quando a gente se despede melhor, tá bom? Falem aí na avaliação da semana 8 o que vocês acharam do nosso curso à distância. E tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Tudo de bom aí, tá? Inglês para a vida de vocês aí, fluentíssimo, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau.